eu já fui ovelha. Muito bem, queria convidar você aí a pegar a tua Bíblia e abrir ela em João capítulo 3. Se você não tiver a palavra do Senhor aí do teu lado, então eu convido você a prestar muita atenção em tudo aquilo que eu vou ler aqui, em tudo aquilo que eu vou falar, e eu tenho certeza, querido, que o Senhor, Ele vai falar grandemente ao teu coração. Esse texto de João capítulo 3 é um texto onde Jesus ele instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E diz aí o capítulo 3, de 1 a 8, a palavra do Senhor, ela diz o seguinte: Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E esse foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E respondeu-lhe Jesus: em verdade eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra para onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Muito bem, aqui nós temos um texto onde Jesus está falando para Nicodemos sobre a salvação que todos nós precisamos delas. Aqui havia entre os fariseus um homem rico, príncipe dos judeus, cujo nome era Nicodemos, um homem que era importante. Ele gozava de uma posição social relevante na nação judaica. Era rico, instruído, honrado, um verdadeiro príncipe de seu povo. Nicodemos, ele ouviu as lições de Jesus e ficou fascinado por aquele homem galileu, e ele desejava saber mais, entender melhor quem era aquele homem humilde, mas que falava com uma sabedoria incomum para alguém do povo da sua época. Nicodemos, ele queria conhecer melhor a doutrina de Jesus, que ele se encantava, ele achava a doutrina de Jesus maravilhosa, a forma que Jesus expunha o seu conhecimento. O problema é que Nicodemos fazia parte do Sinédrio, o conselho dos judeus, e se ele fosse falar com Jesus à luz do dia, certamente seria duramente criticado pelos outros fariseus. E Nicodemos então tinha uma posição a honrar. Ele não era qualquer um. Então Nicodemos resolveu procurar Jesus de noite, e ele sabia aonde o mestre costumava passar sua noite, e ele saiu e foi lá ao encontro de Jesus. Ele chegou ali elogiando Jesus, dizendo aí no verso 2: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Veja, querido, Jesus aqui, ele nem considerou o elogio que Nicodemos fez da sua pessoa. Ele diz logo no verso 3, aí ele diz o seguinte: na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aquilo, eu tenho certeza que foi uma ducha de água fria no fariseu, arraigado ali as suas tradições religiosas. Aqui, querido, nós temos registrado a história de um homem que não conseguia ser feliz. Apesar de estar na casa do Senhor, apesar de ter um grande conhecimento das coisas de Deus, apesar dele cumprir todas as normas, se esforçar ali para ser um servo bom, ele tinha ali um cargo de liderança na igreja, mas alguma coisa estava errada na sua vida.
alguma coisa estava errada dentro dele. Ele experimentava uma sensação de vazio na alma. Faltava na sua vida alguma coisa. E o pior de tudo é que ele nem sabia definir o que era. É possível que Nicodemos acostumasse a ficar noites e noites acordado, sem conseguir dormir, muitas vezes deitado numa cama e ali se perguntando: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Senhor, o que falta no meu coração? Ele tinha certeza que alguma coisa na sua vida estava faltando. E ali ele perguntava ao Senhor o que é que estava faltando. Ele dava o dízimo. Ele fazia o trabalho ali no templo, na sinagoga. Talvez cantasse no coral, instruísse as pessoas. Mas ele sentia que existia alguma coisa dentro dele, que ele não sabia o que era, mas que estava errado. Ele tinha a impressão que o seu esforço que ele estava fazendo não estava valendo nada. O que estava acontecendo com Nicodemos? Foi talvez em um momento desses de agonia que Nicodemos levantou e foi procurar Jesus. Ele sabia onde encontrar Jesus. Seu problema não era a falta de conhecimento. A tragédia de Nicodemos estava no fato dele nunca ter tido um encontro pessoal com Deus. E ali, amparado pelas sombras da noite, Nicodemos então se dirigiu ao lugar aonde Jesus estava. No fundo, ele tinha vergonha de que outras pessoas vissem ele ali procurando ajuda com Jesus. Você percebe aí o drama na vida de Nicodemos? Um homem cheio de teoria, cheio de doutrina, cheio de profecias, sozinho, precisando de ajuda, angustiado, mas impedido de correr a Jesus por causa do seu status. Não foi difícil para Nicodemos achar Jesus. Cristo estava ali no Monte das Oliveiras. E quando o olhar de Nicodemos encontra-se com o olhar de Jesus, meu irmão, é um texto que eu fico imaginando quando Nicodemos olha nos olhos de Jesus. Ali a gente vê um encontro da paz com o desespero. Ali a gente vê um encontro da calma com a angústia. Ali a gente vê um encontro da plenitude e do vazio da alma daquele homem. Ali a gente vê o encontro da certeza com a incerteza que havia na vida de Nicodemos. Os olhos de Cristo, quando olha para Nicodemos, ele desnuda a alma de Nicodemos. Ele via o coração de Nicodemos, aquilo que estava realmente faltando ali dentro. Nicodemos tentou abrir o seu coração, contar suas tristezas, falar do seu fracasso, falar da confusão que existia na vida dele, que o inquietava. Mas ele não conseguiu. Seu orgulho falou mais alto. E olha como é que Nicodemos encara a conversa com Jesus. Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aqui, Jesus, quando olha para Nicodemos, e Nicodemos dizendo essas palavras, Jesus ele fixou os olhos em Nicodemos e viu através dele uma alma angustiada. Não era de conhecimento que Nicodemos estava precisando. Jesus nem quis considerar o elogio que Nicodemos acaba de fazer para ele. Jesus fala para Nicodemos: meu querido, o teu maior problema é que você ainda não nasceu de novo. Em outras palavras, Nicodemos, olha, você precisa se converter. Este era o problema de Nicodemos. Não ia adiantar nada ele estar na casa do Senhor. Não ia adiantar nada ele conhecer a Bíblia toda. Nada
substitui a experiência da conversão na vida de uma pessoa, querido. Aquela declaração, ela foi muito forte para Nicodemos. E olha o que ele diz aí no verso 4. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? A história de Nicodemos fica sem conclusão aqui no capítulo 3 de João, porque naquela noite ele não aceitou o convite de Cristo. Era duro demais reconhecer que ele, o Nicodemos, o teólogo, o líder, o fariseu, ele não era convertido. Nicodemos, ele se retira dali triste e frustrado, do mesmo jeito como chegou. E aí, querido, a gente começa a olhar a vida de Nicodemos e a gente começa a perceber que o problema de Nicodemos é também o mesmo problema de muitas pessoas que hoje frequentam as igrejas. Corremos o risco de pensar que porque estamos na igreja, porque estamos batizados, isso aí traz para nosso coração que realmente estamos convertidos. Mas as coisas não é assim. Não podemos confundir conversão com convicção. A convicção é uma coisa e a conversão é outra. Convicção tem a ver com aquilo que está na mente, mas a conversão tem a ver com aquilo que está no coração. A primeira tem a ver com o coração, com a vida. A segunda tem a ver apenas com aquilo que está na nossa cabeça, na nossa mente. Pois veja bem como as coisas se dão. Um dia, você andando na rua, alguém te aborda e te dá aí uma série de estudo bíblico e ele convence você por A mais B que aquilo que ele está falando é verdade e ele te prova aquilo com a Bíblia e você entende que ele está certo e que até então tudo que você estava fazendo está errado. Aí aceitamos a palavra de Deus e finalmente decidimos nos batizar e aí vamos ali e se batizamos e pensamos: agora eu estou convertido. Convertido, eu não sei, mas convencido, eu tenho certeza que você está. Às vezes passamos pela vida como Nicodemos, cheio de teoria, cheio de conhecimento. Muitas vezes sabemos tudo isso desde a meninice, porque nascemos em um lar cristão, mas vivemos com a sensação de que o vazio, a impotência e o fracasso existe no nosso coração. Queremos amar a Deus e muitas vezes não conseguimos. E eu queria explicar para você um pouco melhor o assunto da conversão. Para isso, nós temos que lembrar lá no Éden. Ali encontramos Adão e Eva, recém-saído das mãos do Criador. Eles eram seres perfeitos, tinha sido criado assim, sem propensão para o pecado, com uma capacidade enorme de obedecer a Deus. Eles ali se deleitavam na obediência a Deus. Obedecer para eles ali era tão fácil como para nós hoje a respirar. Eles não precisavam de se esforçar para obedecer a Deus. Eles tinham ali uma natureza perfeita, propensa a sempre obedecer ao Senhor. O problema começou quando eles pecaram, porque nesse instante eles perderam a natureza perfeita e adquiriram ali uma natureza estranha, incapaz de obedecer a Deus e que se deleitava nas coisas erradas dessa vida. Com essa natureza pecaminosa, o homem não consegue mais obedecer a Deus. Agora, o que para ele fica bem simples como respirar são a desobediência e o pecado na sua vida. Infelizmente, quando nascemos, a gente nasce com essa natureza e com ela é impossível obedecer a Deus. Isso é o que diz a Bíblia em Jeremias capítulo 13, versículo 23. Ela diz assim: pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também vós podereis fazer o bem, sendo ensinado a fazer o mal? A Bíblia ainda continua no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, ela diz assim:
Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Você deve estar aí se perguntando. Então, isso quer dizer que eu nunca vou conseguir obedecer a Deus? E eu quero dizer para você, com essa natureza que você recebeu de seus pais, não. Foi isso o que Cristo quis dizer a Nicodemos quando falou: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Querido, é justamente isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos nos converter, entregar nossa vida a Jesus, nos colocar à disposição de Jesus e chegar diante do trono da sua graça e pedir a Jesus: Senhor, muda a minha vida, transforma o meu ser. Eu estou aqui, Senhor, com o coração pesado com o pecado. Eu estou aqui com a vida carregada de coisas ruins, de sentimentos ruins. Muda a minha vida, transforma o meu coração. E eu tenho certeza, querido, que Jesus, Ele vai fazer isso na tua vida com o maior prazer. Sabe, querido, a salvação, ela é uma promessa de Deus na nossa vida. É isso que diz o profeta Ezequiel lá no capítulo 36, do versículo 25 a 26. Ele diz o seguinte: então espalharei sobre vós e ficarei purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei e vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. E Pedro ainda continua lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção do mundo que pela concupiscência que há no mundo. Então, você entendeu? Deus, Ele promete te dar uma nova natureza, uma natureza de Cristo, que vai se deleitar com a obediência a Deus. Vai te dar a capacidade de você amar a Deus, de você obedecer ao Senhor, de você se deleitar em fazer a vontade de Deus. Isso não é uma promessa maravilhosa para nossas vidas, querido? O milagre da conversão, ele acontece na nossa vida de uma forma sobrenatural. Não é algo que é humano, mas é algo divino. E é isso que Jesus, ele fala aí no verso 8, que diz assim: o vento sopra aonde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Veja bem, querido, o milagre da conversão é algo tão tremendo que você olha para uma pessoa que antes vivia na sarjeta, vivia se drogando, vivia buscando caminhos errados para a sua vida, vivia desobedecendo a Deus, e de um momento para outro ele começa a se levantar daquela vida, ele começa a ser uma pessoa de bem, ele começa a viver para a glória de Deus, e você não consegue explicar aquilo tudo que vem acontecendo na vida dele. E ninguém consegue explicar mesmo, porque isso é uma atuação divina na vida da pessoa. E aí você pode perguntar, mas como Deus transforma? Eu não sei, querido, mas eu sei que Ele é capaz de mudar. Eu sei que Ele é capaz de transformar as nossas vidas. Ao longo da vida eu tenho ouvido tantas pessoas sendo transformadas pelo amor de Deus, marginais, homens viciados nas drogas, homens viciados na bebida, homens e mulheres que parecia que não havia mais esperança de recuperação na vida deles. E eu queria te dizer, se Deus foi capaz de transformar todos esses homens, homens marginais, jovens viciados em drogas, bêbados, pessoas que pareciam que nunca ia se recuperar, Deus, Ele pode fazer isso na tua vida com certeza.
Talvez você possa me dizer, mas eu não sou um marginal, um bêbado, um drogado. Eu sei, mas Nicodemos também não era. E Cristo disse para ele: você tem que nascer de novo. Você precisa mudar a sua vida. Você precisa ter uma nova natureza na tua vida. Isso não é maravilhoso, querido? O milagre da conversão, ele acontece. Tanto com você como comigo, como qualquer um que aceitar Jesus em seu coração. E Deus, ele quer fazer esse milagre na tua vida, o milagre da conversão. Eu espero que você diga aí em seu coração: Senhor, eu aceito esse milagre na minha vida. E que assim o Senhor possa fazer uma transformação no teu coração, na tua vida, no teu ser, para que você possa viver a partir de hoje para a glória do nosso Deus. Um Deus cheio de amor, que está aí te esperando de braços abertos. Você tomar uma decisão de aceitá-lo na sua vida como Senhor e Salvador da sua vida. Então, que Deus te abençoe, que você possa colocar essa palavra aí no teu coração e que você possa a partir de hoje viver para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Que me abraça em seu peito e com força me sustém. Seu amor então me acalma e me faz sentir